Fique de pé comigo e para você que trouxe a Bíblia, no celular, no tablet ou na Bíblia, propriamente dito, abra a palavra do Senhor no primeiro livro, segundo escreveu Samuel. E hoje nós vamos falar sobre o Senhor e o seu exército. Sexta-feira, nós tivemos em um evento na Igreja Brasil para Cristo. É isso, né? E estivemos com um pessoal ali, várias tribos, por assim dizer. E cada um com o seu trabalho alternativo. Foi muito bacana conhecer essas pessoas. E todo esse grupo de pessoas estão focados na evangelização. E ali tem alguns grupos de motoqueiros, profetas do asfalto, que o pastor Marquinhos pertence, que nos ajudou na inauguração. E quem mais? Rota da Cruz e mais Esquadrão de Cristo. Eu já estou com um pé lá, porque eu amo moto. Quando eu vi aqueles motoqueiros lá, eu falei, tô dentro. Semana que vem a gente apresenta então os novos membros da nossa igreja. Vamos conversar essa semana. Vou fazer uma visita para vocês. Vocês podem nos receber lá na sua casa? Pode ser? E os demais membros, por gentileza, se você deseja fazer parte também da nossa igreja, eu preciso conversar com você. Primeiro livro de Samuel, capítulo 31. Outra coisa. O lugar é pequeno, o espaço não é alto, e eu peço a sua ajuda. Se você perceber que o volume está alto, por favor, vai ali no nosso amigo Max e diga assim, abaixe o volume. Está dando retorno, não sei de onde aqui. Então abaixe o volume. Por exemplo, esse volume está alto? Sim ou não? Como assim? Não, mas eu digo abaixa geral então. Isso, abaixa geral. Porque o que acontece? Eu sempre tive essa preocupação. Pode desligar o retorno que vai me confundir aqui. Não sei se é o retorno. Você acredita que é esse aparelho aqui? Então vamos dar um jeito nisso. Pronto. A função dele é passar a imagem. Ele não faz muito bem, desde quando eu comprei. Mas o alto-falante dele é bom demais. Então agora melhorou. Por que eu tenho esse cuidado? Porque a ministração pode ser a melhor e mais bela, mas se o volume estiver irritante, acabou. Pode ser o melhor louvor. Se o volume estiver estridente, acabou, você não vê a hora de ir embora para ir para o culto, para ir embora. Né? E agora, como é que tá? Agora tá bom. E se eu me empolgar aqui, como é que tá? Tá bom ainda ou não? Então vamos lá. Então diz assim no verso 1. Os filisteus lutaram contra os israelitas no monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali, e o resto fugiu. Os israelitas cercaram Saul e os seus filhos
e mataram a Jonatas, Abinadab e Malquissua, os filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul, e ele foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava as suas armas: tire a sua espada e me mate, para que estes filisteus pagãos não caçoem de mim e me matem. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. E assim morreram, naquele dia, Saul, os seus 3 filhos, o rapaz e todos os soldados de Saul. Continue a leitura agora no segundo livro, segundo Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 1, verso 11. Segundo livro escreveu Samuel, capítulo 1, verso 11. Então pegou Davi as suas vestes e rasgou. E assim fizeram também todos os homens que estavam com ele. E prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul, e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Amém. Assente-se por gentileza. Quando nós observamos a Bíblia Sagrada, desde o livro de Gênesis, ou melhor, antes ainda, no livro de Jó, sendo o livro de Jó o livro mais antigo da Bíblia Sagrada, é tão antigo porque nele está escrito, quando Jó é questionado, onde você estava quando eu estava formando os alicerces da terra? É o livro mais antigo, porque ali há a criação das estrelas, e ali foi manifesto a glória de Deus, fazendo a comparação entre o Deus que criou todas as coisas e o ser humano sendo o pó da terra. É no livro de Jó que, em determinada angústia, como eu ministrei semana passada, mas não falei sobre esse versículo, onde Jó questiona o próprio Deus, e Deus devolve apenas falando o seguinte: onde é que você estava quando eu estava criando os alicerces da terra? Entenda uma coisa. Quando nós estamos falando de reinos, quando nós estamos falando de exércitos, quando nós estamos falando de soldados, quando nós estamos falando de toda a hierarquia de um exército para que ele possa prosseguir, para que ele possa subsistir, ele precisa ter pelo menos 3 coisas. São 3 coisas de suma importância que fazem ser um exército vitorioso. Primeira coisa, disciplina. As pessoas que mais sofrem quando entram em um quartel, quando entram em um exército, são as pessoas indisciplinadas.
E para que aquele exército realmente possa ter subsistência, possa ter força contra os seus inimigos, ele precisa ter disciplina. Uma outra coisa que ele precisa ter é a lealdade. Se não há lealdade dentro de um exército, se não há lealdade dentro de um corpo, se não há lealdade dentro de um grupo, e você vai ver que as maiores fissuras que se abrem nas empresas, nas igrejas, nos locais aí para fora, são porque não há respeito no que diz respeito à lealdade. Então, a terceira coisa que precisa ter em um exército, seja ele qual seja a força que ele esteja, por mar, por terra ou pelo céu, ele também precisa respeitar a hierarquia. E respeitar a hierarquia é de suma importância para que as pessoas percebam que eu tenho as minhas habilidades, posso pensar até melhor do que quem está acima de mim, mas eu só posso executar se Deus permitir que eu chegue a esse grau da hierarquia. Então, se nós temos disciplina, hierarquia e lealdade, nós podemos estar inseridos dentro de um grande exército e um exército extremamente competitivo. Exércitos notáveis, como por exemplo, o grande rei da Mongólia, Gengis Khan, que conquistou por décadas o território, e os reinos vão passando por causa desses exércitos extremamente capacitados. O que dirá então o reinado do rei Artaxerxes, que a Bíblia vai dizer que o número de soldados era como se fosse gafanhotos. A Bíblia Sagrada também vai relatar, e a história também vai relatar, que o exército mais poderoso, pelo menos, que estendeu o seu território e ficou por muito mais tempo, por 1000 anos, foi o exército romano. Porque entre eles havia hierarquia, disciplina e lealdade. É interessante dizer o seguinte, que todo esse grupo de pessoas imperfeitas, quando eles se juntam, eles se transformam em um pelotão quase que invencível, quando ele se confronta com o outro exército. Por que isso? Paulo, observando os romanos, ele observa a maneira que os soldados romanos caminhavam. E eles faziam aquela tropa de choque, e eles caminhavam juntos. E eles eram firmes e constantes. Não parava um, parava outro, todos paravam, mas todos também seguiam. Ninguém ficava para trás, porque eles acreditavam que para que eles se pudessem se manter no poder, eles precisavam ser firmes e constantes. Provavelmente seja por causa disso que Paulo vai escrever que nós precisamos ser firmes, constantes, vigilantes na obra do Senhor. Agora pensa comigo. Se pessoas imperfeitas, quando recebem uma estratégia correta, eles se tornam um pelotão invencível, então você imagine como deve ser o exército de anjos decaídos que estão sobre a face da terra. A Bíblia vai dizer que ele foi lançado sobre a terra. E quando ele é lançado sobre a terra,
Satanás não vem sozinho. Satanás do hebraico significa adversário. E do grego, diabo significa acusador. Significando então que no campo da nossa mente, nós temos constantemente alguém que é nosso adversário e que nos acusa constantemente. E é sobre essas acusações que nós teremos aqui no final do mês, antes de eu ir para a Amazônia, nós vamos ter aqui uma palestra sobre prisões psicológicas. Eu acho que é dia 28. Coloquei lá no Facebook e no Instagram. Então imagine como é o exército satânico. Às vezes alguém vem dar um testemunho e diz assim: ah, o diabo é burro, irmãos. Ele foi por aqui e eu fui por lá. Quem fazia isso era o Garrincha, o Pelé, né? Vai para lá que eu vou para cá. Pense num ser que estuda a humanidade há muito tempo. E muitas vezes o aprendizado ele vem pela repetição. Não entendi essa fórmula, então vou repetir. E vou repetir, e o aprendizado vem pela repetição, muitas vezes. E Salomão vai dizer que tudo o que acontece debaixo do céu não é nada de novo. Tudo isso já aconteceu. Mas, porém, as pessoas acham que aquilo é uma novidade para ela. E Deus, tentando nos alertar, vai dizer o seguinte: há caminhos que para o homem parece ser direito, mas o final deles é caminho de morte. Então o diabo, ele percebe, isso é só a introdução, nós já vamos entrar no texto. Então ele percebe, e obviamente a gente precisa compreender, que os demônios eles não se multiplicam, mas as pessoas se multiplicam. E quando o diabo deseja atormentar uma pessoa, é como se vários e vários demônios de outros lugares viessem todos naquele momento para poder fazer com que aquela pessoa tome aquela tomada de decisão. E é por isso que quem consegue escapar de um suicídio, ele começa a dizer assim: mas naquele momento parecia que eu não tinha alternativa. Uma voz dizia: vai, se suicida porque isso vai te causar alívio. Você nunca conheceu o alívio na sua vida, por que você não faz isso agora? É como se uma potestade infernal se juntasse a outros demônios para oprimir aquela pessoa. E depois que aquela pessoa toma uma atitude horrível, como por exemplo, alguém que é preso após um assassinato, alguém que é preso após um ato hediondo, o repórter policial chega para ele e pergunta assim: você está arrependido do que você fez? A pessoa assim: sim, eu estou arrependido. E aí nós temos 2 graus de arrependimento. O primeiro grau de arrependimento ele vem porque toda aquela potestade do inferno que estava sobre a cabeça daquela pessoa já saiu para tentar executar outra pessoa. E ali a potestade de demônio que está sobre ele já diminuiu. E aí pode ser que ele tenha sim um arrependimento. Mas tem um outro tipo de pessoas que dizem estar arrependidas e de fato está. Só que está arrependido porque foi pego. Não porque se arrependeu. E já está maquinando dentro do presídio dizendo:
Puxa vida, me arrependi porque eles me pegaram. Mas agora, se eu fizer diferente, as coisas serão diferentes também. Mas a igreja luta por um terceiro tipo de arrependimento. E esse terceiro tipo de arrependimento, ele não é produzido por homens. Ele não é produzido através de palestras, de gincanas emocionais. Ele é produzido quando o coração do homem se arrepende através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Porque quando o Espírito Santo toca, é incrível. É incrível. Vamos ministrar a palavra de Deus. Você não tem ideia o tamanho da abrição de boca de vocês. Quando se lê o texto para começar a pregar, tem gente que já senta com a boca desse tamanho já. E isso é motivo para a gente chorar. Não é motivo para a gente rir. Sabe por quê? Porque prejudicou muito o celular. Eu amo o celular. É por ele que eu trabalho. Só que aqueles vídeos que duram 10 segundos, 15 segundos, aquilo faz com que o nosso cérebro produza neurotransmissor do bem-estar. E pode perceber, um vídeo de 2 minutos para você já é um caos. Você não aguenta. Isso tem prejudicado a pregação do evangelho nas igrejas. Porque no seu celular, você pode fazer assim. Aqui você tem que ficar 1 hora comigo. E eu gosto de pregar, irmãos. Pregar. Então, se você ama a Bíblia, o lugar é aqui mesmo. Aqui, no mínimo, é 50 minutos para pregação. O louvor é muito bom, o louvor é extraordinário, Deus recebe, mas a pregação é prioridade. Então, por isso, se de repente no meio da pregação tua mente ficar vagando, meu Deus, o Ivan entrou por um lugar que agora eu não sei nem como que ele começou e agora eu estou perdido no meio do texto. Não desanime. Comece dali e segue firme, vamos junto. Pastor, eu quero compreender um pouco mais. Calma, nós vamos ter aqui um dia como se fosse uma escola dominical. Nós estamos apenas preparando o material que a gente vai trabalhar. Mas compreender a palavra de Deus é extraordinária. É ela que nos causa alimento. Então vamos lá. Agora eu vou começar a pregar. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 1, verso de número 19. Vai dizer o seguinte. Eu começo pela Bíblia, a mensagem da editora Vida. Se você diz assim, pastor, eu tenho dificuldade para entender a Bíblia. Óbvio que você vai ter, óbvio que a gente vai ter. A Bíblia ela foi escrita numa linguagem acadêmica, numa linguagem erudita. Então quando você chega na parte, e um mancebo rico, aí você fica, caramba, o que é mancebo? Aí você chega na Bíblia da linguagem de hoje, você vai entender, o jovem rico. Entendeu? Então a Bíblia, a mensagem da editora Vida, é uma boa Bíblia para você compreender. A Bíblia na tradução da linguagem de hoje, aí você não precisa estar com um dicionário ao lado. Se você já está num nível hard, lhe oriento outras traduções com dicionário para saber a origem do hebraico, do aramaico, do grego e por aí vai. Mas a Bíblia, a mensagem vai dizer, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 1, verso de 19, e não esqueça o que eu já falei antes, a Bíblia vai dizer o seguinte, os heróis de guerra estão caídos, as armas de guerras foram despedaçadas. Para a gente entender esse contexto, aquele soldado que não quis matar Saul, corre para Davi e diz assim, olha, Davi foi morto, ele pediu para eu matar, eu matei ele mesmo, e está aqui a coroa, rei Davi. Mentiu. Ele entregou a coroa para rei Davi,
E Davi, ao invés de pegar aquela coroa e dizer, Senhor, eu esperei o tempo, né, Senhor? Agora eu não fui atrás da coroa, a coroa veio até mim. Davi se veste de pano de saco, ele rasga suas roupas. E ele começa a dizer, segundo a tradução da linguagem de hoje, os nossos líderes estão mortos no monte de Israel. Caíram os soldados mais valentes. Na tradução, João Ferreira de Almeida vai dizer o seguinte: tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valorosos. Na Bíblia King James, o mesmo versículo vai dizer, a beleza de Israel é abatida sobre os teus altos, como caíram os poderosos. Na Bíblia King James atualizada vai dizer o seguinte: caíram, pois, os notáveis guerreiros, e todas as suas armas de luta não têm mais importância. Esse segundo livro de Samuel, ele começa com a ascensão do rei Davi e o seu governo de Israel. Davi, ele tem uma grande missão. Ele precisa resgatar a confiança daqueles que estão com ele, mas também daqueles que já clamavam pelas ruas dizendo, Saul matou os seus milhares, mas Davi as suas dezenas de milhares. Davi precisava restaurar o reino do norte e o reino do sul. E ele está em uma situação em que ele está prestes para assumir o reinado, mas a Bíblia diz que ele chora, ele rasga suas vestes, e a Bíblia diz que ele se lamenta, como no verso 12, e até a tarde por Saul ele jejuou e chorou, por Jonatas e por Israel, e o povo de Deus, o Senhor, por muitos deles haviam sido mortos na batalha. Verso 27, os soldados mais valentes caíram, e as suas armas não têm mais utilidade. Davi sabia que apesar dele ser escolhido por Deus, ele tinha limitações. E a tudo isso entregou-se a Deus o seu coração, e ele sofre a dor da perda, até mesmo do seu inimigo. E Davi é chamado segundo o coração de Deus, quando a Bíblia diz que Deus não tem morte no ímpio, não tem prazer na morte do ímpio. Saul quer matar Davi constantemente, mas mesmo quando Saul morre, Davi não se alegra com isso. A verdade é que o rei havia sido deposto. Muita gente do exército havia morrido, mas o Senhor dos exércitos ainda estava no trono, e era necessário que a batalha prosseguisse. Dura coisa é quando um líder deixa e não existe outro líder para ser colocado no lugar desta pessoa. É uma das coisas mais difíceis que existem. E isso acontece nas empresas, acontece no meio secular, acontece em todos os lugares. Mas é da necessidade que líderes vão se levantando. Existem filhos que não têm a habilidade do pai e da mãe, mas na Covid, quando perderam pai e mãe, tiveram que ser líderes da sua própria casa, mesmo até sendo de menores, para você ter uma ideia. Porque os líderes, eles se levantam pela necessidade da circunstância. Para que a gente possa ter uma ideia, Deus sempre está
buscando pessoas para que possam fazer a diferença no meio entre os normais. Para que possamos ter uma ideia, todas as vezes que se levanta um profeta, é porque Israel estava realmente numa situação deplorável. Então não se levantava um profeta para bonito. O tempo de Ezequiel. Ezequiel está profetizando porque Israel está um caos. E Deus vai dizer através de Ezequiel o seguinte: eu busquei dentre eles um homem que se levantasse o muro e pudesse estar na brecha entre mim e a terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém eu encontrei. É muito difícil quando você está numa empresa e não há ninguém cristão. É muito difícil quando o líder de uma igreja não vem e ele não preparou pessoas para pregar. Ele não preparou pessoas para ir dirigindo o culto. E quando aquele líder não vem, parece que as coisas não acontecem. Eu sempre, pelas igrejas que eu passei, eu sempre disse aos liderados, aos líderes de departamento: você é líder da juventude? Sou. Então não quero ver você dirigindo o culto. Coloque os seus liderados para dirigir culto. Até mesmo entre as crianças funcionavam. As próprias crianças dirigindo os cultos das crianças. Obviamente que trabalhávamos nos bastidores para poder ensinar. E é assim que as coisas precisam ser. Naquela situação, naquele momento em que se vivia, havia uma busca constante, para que se tivessem líderes em todos os segmentos, principalmente no que diz respeito a ofício da batalha, como conduzir o material bélico, como não envergonhar o exército do Senhor diante de todos os outros exércitos. E nós vamos perceber o seguinte, que em todo tempo Deus não se cansa, Ele não se fadiga, Ele nunca precisa ser empurrado, mas pelo contrário, é Ele que nos impulsiona. Apesar de termos uma descendência adâmica, uma descendência caída, Ele nunca perdeu a esperança na sua criação. E o fato de você estar aqui nesta noite, quando a começar pela minha vida, quando eu olho para o meu passado e percebo o quanto Deus fez pela minha vida, eu digo: Senhor, eu não sou digno de nada disso, mas quando eu estava no mais profundo pecado, as tuas mãos estavam ali. E com certeza, enquanto eu falava isso, você vai lembrar também da sua vida espiritual, até mesmo dentro da igreja. Uma vida de altos, uma vida de baixo, uma vida de não vejo a hora de ir para o culto, porque vai começar o culto, eu amo ouvir a palavra de Deus, mas também tempos lá embaixo, de vergonha, de sentar lá no último banco e dizer assim: eu não quero que ninguém nem olhe para mim. Mas se você está aqui nesta noite, o mesmo Deus que levantou Davi, levantou soldados, levantou pessoas no Antigo Testamento, é o Deus, o nosso Senhor, que acredita na sua criação, que é você, e é por isso que Ele te trouxe aqui para ouvir esta palavra, para que você renasça dentro de si e compreenda que em Deus podemos todas as coisas. E o grande exército de Deus, ele continua manifesto, não apenas pelas pessoas que vão, mas pelas pessoas que ficam na retaguarda, que fazem a manutenção do seu exército. Eu, por exemplo, quando servi o quartel, eu lembro que tinha os PQDs, os boinas pretas, e eles eram linha de frente. Eles encaravam o exército de frente. Eu era boina preta, boina verde. Nós fazíamos toda a manutenção ali no Parque Regional de Manutenção 5, ali no Bacaxeri. Então nós fazíamos a manutenção do blindado, fazíamos a manutenção do FAL, fazíamos a manutenção das pistolas, era tudo com a gente. Então, em um grande exército, há quem vai, mas também há quem fique na retaguarda. E daqueles que ficam na retaguarda,
A Bíblia Sagrada vai falar acerca de um homem chamado Abacuque. E esse homem chamado Abacuque, ele faz uma oração interessante, que está lá no capítulo de número 3 e no verso de número 2. Ele ora da seguinte maneira: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio dos séculos nos faz conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ah, se não fosse isso na nossa vida. E chegamos em um momento que vivemos, no momento da graça, onde hoje as maiores estratégias de batalha não são se agachar no meio das trincheiras, não é soltar o pino da granada e soltar. As maiores batalhas hoje não se vence pela força do nosso braço. As maiores batalhas se vencem aqui, ó, no campo da mente. E essa procura, mesmo no tempo da graça, ela continua. E o Espírito Santo há de achar pessoas até o final dessa mensagem. João capítulo 4, verso 23 vai dizer o seguinte: mas a hora vem. E agora é. 2000 anos atrás, João já está dizendo, a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E a adoração aqui, ela está muito mais ligada na conduta pessoal do que propriamente o que você verbaliza. E Deus precisa de você. Mas, pastor, eu ouvi dizer que Deus não precisa de nada. Concordo. Mas para a sua obra, Deus precisa de você. Por isso eu digo para você o seguinte: o Evangelho é muito mais do que uma pregação. Porque se essa pregação não tiver efeito na tua alma, o meu ministério é falido. Eu só vim perder tempo aqui com vocês. Então, por isso, quando você estiver na igreja, lembre-se que você está entrando num grande quartel para ser capacitado. E me chama muito a atenção quando na Copa de 94 eu vi a camisa do Romário na gola, estava escrito assim, bordado, nascido para jogar futebol. E em todas as camisas daqueles jogadores, eles levam a fundo aquilo, mesmo sabendo que morrendo o homem, nem a sua glória o acompanhará. Mas aquilo que fazemos em prol de pessoas, e ganhamos essas pessoas através do Espírito Santo, isso será algo eterno para as nossas vidas. E se eles levam a sério tudo isso, nós precisamos levar muito mais a sério, porque você pode ser a diferença entre alguém
que está prestes a acabar com a sua vida. Está prestes a ter uma ruína na sua vida. É por isso que Deus levanta homens. Homens que estejam com seus ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Homens que fazem a diferença e que fizeram. E eu me lembro que há 20 anos atrás, eu estava dando aula no CTM de Evangelismo e Missões, e um pastor que foi auxiliar direto do pastor Pimentel, que nem é daqui, morava em outra cidade. Por alguns momentos nós conversamos, e ele dizia assim: pastor Pimentel fez tudo isso nas décadas passadas, e hoje nós temos quase uma igreja em cada bairro. Só em Curitiba são 170 igrejas da Assembleia de Deus. E ele diz assim, sabe como que começou? O pastor Pimentel ia nesses loteamentos enormes, espalhados por Curitiba. E ele chegava no dono do loteamento e dizia assim, vem cá, se eu arrumar 9 compradores, você doa um terreno para a igreja? E naquela época, sem a propaganda virtual, como era difícil, eles diziam, mas é claro que eu faço isso para você. Reunião e culto no Templo Central. Estava lá o pastor Pimentel, irmão, se você tem desejo de morar em tal loteamento, vem falar comigo. E obviamente se você tiver dinheiro, né? Senão nem venha. E assim se construiu uma história. Homens, por exemplo, como o pastor da igreja Deus é Amor, o Davi Miranda, que eu tenho um amigo que uma vez foi num estádio cheio, levaram todas aquelas pessoas deficientes para o meio do estádio. Aquele rapaz era amigo meu que estava lá, o André, levou 3 tiros. Um na cabeça, outro no ombro e outro na espinha. Resultado, ele não tinha firmeza na perna. Quando ele se apoiava, ele caía. Ele disse assim, eu não tenho nada a perder mesmo, se eu não for curar, não vou perder nada. Mas vai que acontece alguma coisa. Estão todos eles no meio do estádio. E o André só olhando. Pastor Davi Miranda orando no microfone no estádio e um outro missionário hispano vinha e orava e dizia, você crê que você pode levantar essa cadeira de roda e sair andando com ela? E o André me dizia, e eu via aquelas pessoas dizer, eu posso, eu quero. E eu via que umas levantavam e saíam andando, e eu via que outras levantavam, saíam andando e caía, porque não conseguia atingir o nível de fé. E aquele homem veio vindo. Quando chegou nele, disse assim, você acredita que você pode carregar essas muletas que tem te carregado até agora? E o André disse assim, eu acredito que isso é possível. Ele começou a andar e ele começou a perceber que ele não tinha direção do pé. Ele já começou a sentir que começou a firmar. De repente ele sentiu a temperatura aumentar e uma mão trazer o pé dele para o lado e deixar retinho. E o André saiu andando e nunca mais perdeu os movimentos. Para a gente ter uma ideia, em todo o tempo, Deus está procurando homens e mulheres. Homens como, por exemplo, o pastor da igreja de Esmirna, chamado Policarpo, que quando os soldados chegam para prendê-lo, a história vai dizer que Policarpo era tão educado, que os soldados se aproximaram dele e disseram assim, Senhor Policarpo, por favor,
se sujeite ao imperador, negue a Jesus. E Policarpo vai dizer: com toda essa minha idade, ele nunca me fez um mal. Não lembro se 70 e poucos anos ou 82 anos. E ele diz assim: o Senhor Jesus nunca me deixou. Porventura eu poderia negar o seu nome agora? E ele foi entregue para ser queimado. São homens como esse. E quando nós olhamos a nossa geração agora, dá vergonha. A vergonha de saber que alguém fica triste e não quer mais saber de igreja quando coisas simples acontecem com ele. A Bíblia diz que Deus continua à procura de homens e mulheres. Homens como, por exemplo, Smith Wigglesworth, que ressuscitou 18 pessoas cientificamente catalogados e 4 que não foi cientificamente catalogado. Ele era conhecido como o evangelista dos cemitérios. Smith Wigglesworth. Mas antes de toda essa fama, a esposa dele dizia: Smith, prega no culto hoje. E ele não conseguia. Ele tentava e não conseguia. São homens com as mesmas paixões que as nossas, as mesmas fragilidades que as nossas. Como D.L. Moody, que ganhou 1 milhão de almas, mas quando saía da tribuna, ia para o seu quarto em depressão. Homens como a gente. E às vezes a gente não acredita que nós podemos ser usados, porque ficamos imaginando a dimensão dos nossos pecados, ou dos nossos rótulos que foram colocando em nós ao longo da nossa existência. Mas um dia, Smith tentou pregar. E naquele culto, enquanto ele abriu a Bíblia, o Espírito Santo veio e o presença de Deus, o tempo aceitável é hoje, porque Deus não trabalha com o cronos, o tempo cronológico. Deus trabalha com o tempo kairos, que ele intervém na história humana no momento que ele deseja, na exata hora que ele acredita que seja possível a gente realmente querer algo. Então você não precisa esperar até o final, na oração final, sentir algo diferente. Enquanto a ministração está sendo feita, o Espírito Santo já começa a querer mexer dentro da sua alma e do seu coração e colocar dentro de você que sim, é possível coisas extraordinárias acontecerem, como por exemplo, T.L. Osborne. E muitas vezes a gente pergunta: ó Deus, onde está o Deus de Abraão, de Isaac, de Moisés? E Deus responde lá do céu: mas onde estão os Isaques, os Moisés? E existe algo muito terrível que atua nos distúrbios e no mundo espiritual. Pessoas que têm, e eu nunca falei isso na vida, pessoas que têm toque, mas toque diagnosticado, irmãos.
Transtorno obsessivo compulsivo. Eu só vou servir a Deus depois que eu parar de fumar. Eu só vou para a igreja depois que eu parar de me prostituir. Eu só vou para a igreja depois que eu abandonar a pornografia. Porque eu entendo que você quer as coisas perfeitas. Eu entendo isso. Mas sabe que este lugar aqui é um hospital. É nesse hospital que as pessoas são curadas. É nesse hospital que o cirurgião, o neurocirurgião espiritual, chama-se Jesus. É nesse lugar que ele dá força ao cansado e multiplica a força daquele que não tem vigor nenhum. Porque se você é pecador e entrou aqui nesse lugar, você entrou no centro da vontade do Todo-Poderoso. E quando as pessoas clamavam por um avivamento, Pedro respondeu no livro de Atos: arrependei-vos dos vossos pecados e que todos sejam batizados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus procura homens. Porque quando Saul morre, Davi precisa assumir toda a responsabilidade de Israel. E Deus continua procurando homens. Se você quer conhecer T.L. Osborne, compre um livro chamado Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Você vai ver ali experiências fantásticas. Esse homem, uma vez, loirão, americano, olhos azuis, pregando entre os africanos. E uma senhora africana trouxe o seu filho para T.L. Osborne e disse: quero saber se esse Deus que você prega, ele é o Deus apenas das pessoas de pele clara, ou se ele também é Deus das pessoas de pele escura. E deu a criança para que ele pudesse fazer alguma coisa. O livro relata que aquela criança era cega por uma deficiência mais terrível que você possa imaginar. Não havia lugares para os olhos. Era como se fosse a testa. Aquele homem levantou, aquela criança levantou aos céus e começou a orar. E quando ele solta aquela criança, como se uma cirurgia automática acontecesse, os olhos se rasgaram e os olhos saíram. E todos aqueles africanos entregaram a sua vida a Jesus. Mas a Bíblia diz: procurei alguém que pudesse estar comigo na brecha. Mas a ninguém eu encontrei. Quando Billy Graham pregou a sua última cruzada, ele já não tinha forças para segurar o microfone. E ele pregou apenas 15 minutos. O maior evangelista do nosso século, chamado Billy Graham, caiu como diz a Bíblia Sagrada. Os notáveis, os guerreiros caíram. E suas armas de guerra não tem mais quem as empunhe. É como que se essas pessoas
tivessem a maior arma, que é a palavra de Deus. Mas as suas Bíblias se fecharam para sempre. E a pergunta que o Espírito Santo faz a você é: quem tem coragem de prosseguir o que Billy Graham não conseguiu? De fazer o que os outros notáveis não conseguiram? Busquei dentre eles alguém que levantasse o muro, se pusesse na brecha entre mim e esta terra, para que eu não a destruísse. Porém ninguém eu achei. Entenda que a nossa vida é como uma corrida de bastão. Cada um corre quilômetros. E depois o bastão é passado para outra pessoa. Imagine aqui, né? Imagine aqui. Deixa eu chamar aqui, por exemplo, a minha mãe. Vem aqui, mãe, por gentileza. Imagine que minha mãe tem a responsabilidade de instruir pela palavra de Deus. Mas não sei se daqui a 10, 15, 20 anos vai chegar um momento, ela não estará mais aqui. E eu vou chamar minhas duas sobrinhas aqui, pode vir aqui à frente. E vou chamar também o meu sobrinho, pode vir aqui à frente. A vida em que a gente leva é mais ou menos assim. Vai chegar um momento que ela não estará mais entre nós. Aí a pergunta é a seguinte: vocês teriam coragem de levar à frente essa mensagem? Passe para ela a Bíblia. Pode sentar, mãe. E aí vai chegar num determinado momento que ela vai passar para ela vai passar para ele. Busquei dentre eles alguém que pudesse estar na brecha. É isso que o Espírito Santo deseja. Obrigado. É isso que o Espírito Santo deseja despertar em você. Pastor Davi Miranda não está entre nós. Josué, Caleb, os discípulos não estão mais entre nós. Pastor Pimentel não está mais entre nós. O que o Espírito deseja nesta noite é que você se lance sem reservas. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Se o Espírito Santo fala com você nesta noite, e você acredita que é possível você se lançar e ser capacitado por Deus, seja você que esteja se reconciliando, porque não há mais tempo, irmãos. Tudo que foi proferido, até mesmo sobre a marca da besta, hoje é possível pelo controle financeiro. Não há mais tempo para muita coisa. Então, se você tem o desejo de se reconciliar ou entregar a sua vida a Cristo, Deus já vai te capacitar instantaneamente para essa grande obra. Talvez você esteja entre nós e é cristão já há algum tempo. E você deseja essa capacitação.
que vem do alto. Não importa quem vem, não importa quem fique. A igreja fecha os olhos e, se você deseja vir para o altar, sai do seu lugar e venha. Nós vamos orar pela sua vida neste momento. Você é essa pessoa? Lembre-se o que Deus disse. Busquei dentre eles um homem que estivesse no muro e se pusesse na brecha perante mim e esta terra, para que eu não a destruísse. Porém a ninguém eu encontrei. Se essa voz fosse ecoada como está sendo ecoada neste lugar, você teria coragem de assumir essa responsabilidade? Então sai do seu lugar, vem à frente e nós vamos estar orando por você. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Deus tem perdão E enche-me e unção. até que em mim Perdão e unção. Perdão e unção. Usa-me. Se é uma dessas coisas que você precisa, venha para frente agora, em nome de Jesus. Noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só ti. Nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra ministrada aqui nesta noite nos fala que o Senhor busca pessoas para capacitar para esse grande exército. E nós estamos aqui nesta noite. O nosso coração arde na tua presença, porque nós queremos ser usados na tua presença. Em nome de Jesus, ó Deus, derrama teu peso de glória sobre este lugar agora. Derrama o teu peso de glória sobre este lugar agora. E todos que precisam ser tocados e alcançados, receba agora o poder do alto, o poder do céu. A tua palavra nos diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor estaria. Então nós estamos com o coração aberto e nós estamos invocando a tua presença. Nós estamos pedindo a sua ajuda. Transforma-nos, quebranta-nos. Ó Deus, é impossível que a tua presença não seja notória neste lugar. Em nome de Jesus, restaura, transforma, enche-nos do teu poder nesta noite. Você está livre. Você pode adorar a Deus em espírito e em verdade, porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores.
Jesus, você foi encontrado nesta noite. O amado da tua alma te perdoa e te enche de unção nesta hora. Seja cheio da presença do Altíssimo. Eis aqui a minha vida, Senhor. Aleluia. Aleluia. Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Senhor levanta homens e mulheres. Levanta crianças, levanta anciões, levanta adultos. Rompe com as limitações. Tudo aquilo que é limitado, que seja ilimitado agora, em nome de Jesus. Toda limitação seja quebrada agora. Que os paradigmas sejam quebrados. E que haja liberdade do Espírito Santo neste lugar agora. Em nome de Jesus. Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você deseja ir embora, porque de repente você já está atrasado, eu te entendo, você pode ir. Mas se você deseja insistir, como a Bíblia diz, batei, batei e abri-se-vos-á. Pedi, pedi e vos será dado. Então busque a presença de Deus. Gere a tua própria adoração no teu coração agora. Que cada coração seja um altar na presença de Deus. Talvez você não se sinta capaz de levantar o altar, mas o Espírito Santo está dizendo para você agora, então vem que eu te ajudo. Sabe como que se levanta um altar? Comece dizendo, Pai nosso, me purifica. Eu sei que o Senhor acredita em mim, mas talvez eu não acredito na mesma intensidade que o Senhor acredita em mim. Olha o altar se montando e se formando. E você começa a dizer, Senhor, me ajuda. E agora o que eu faço? Bem, se você já pediu perdão e acredita que eu estou te ajudando a levantar o altar, comece a dizer palavras que eu nunca ouvi dos seus lábios. E eu vou te dizer coisas que eu nunca disse para você. Então comece a fazer a tua oração agora. Comece a fazer a tua oração de busca agora. Porque a Bíblia diz, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então eu serei achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Busque a sua presença. Só quero bem dizer, eu só quero envolver teu coração e tudo te entregar. Só quero bem dizer, Leva o
nosso coração a uma adoração profunda. Leva o nosso coração a uma adoração profunda. Envolver teu corpo. Que não venhamos ter pressa em sair da tua presença. Tudo te entrega. Oh, Senhor, desacelera a nossa mente. Desacelera o nosso coração. Como crianças que esperam o pai ou a mãe voltar do trabalho, nós estamos te esperando com ansiedade a tua presença neste lugar. Só quero bem dizer teu nome. Eu só quero te alegrar. Envolver teu coração, Pai. Tudo te entregar. Tua vontade tu és Deus. Na época de Davi, a Bíblia vai dizer: achei Davi e o ungi com óleo. Esse é o nosso tempo. É com a gente que Deus vai contar. Então receba óleo fresco sobre a tua cabeça agora. Receba óleo fresco sobre a tua cabeça agora. Você está sendo ungido por Deus. E essa unção, ela vai quebrar o jugo na tua vida. Em nome de Jesus. Eu vivo, pra te adorar, eu vivo pra ti. Nosso Deus e nosso Pai. Nosso Papai, que com tanto amor e carinho juntou cada partícula de pó para nos formar e colocou em nós a tua essência, o teu espírito. Nós somos frágeis, Senhor, e precisamos da tua graça. E nós te agradecemos pela tua presença aqui neste lugar. Que essa mesma graça que estamos sentindo aqui, que nos acompanha ao longo da semana, que a oração de Abacuque possa ter efeito na nossa vida. Aviva-nos para a tua obra, no nome de Jesus. E eu sei que coisas espirituais aconteceram na vida de cada um aqui nesta noite, no nome de Jesus. Estenda suas mãos assim. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E todos digam amém.